Bora falar sobre culpa? Acho que agora vai. Deixa eu só fixar aqui o comentário na nossa live de hoje do Clube dos 3%. 3% das pessoas de fato, elas pagam um preço para fazer acontecer. Elas abrem a mentalidade, trabalham autoconhecimento, inteligência espiritual e emocional. E é por isso que a gente está aqui no Clube dos 3%. Só dá um toque se vocês estão me ouvindo bem e vendo também que caiu aqui a live, para a gente poder começar a falar sobre culpa. Por que tem pessoas que sentem culpa mesmo sem ter feito nada? Por que carrega culpa? É sobre isso que a gente vai falar. A culpa, ela funciona como uma bola de ferro no seu pé, sabe? Que muitas vezes te atrapalha de evoluir, de prosperar, de crescer. E tem gente que se sente culpado por não ser uma boa mãe, um bom pai. Traz culpa em relação a algo que deu errado. Então, eu gostaria que, pra gente começar... estão me ouvindo bem, que tava travando aqui. Acho que agora vai. Antes da gente começar, falando sobre esse assunto, encaminha essa live para quem você sabe que esse assunto vai fazer sentido na vida dela. Transborda na vida de pelo menos 5 pessoas, encaminhando aqui o aviãozinho, envia pro direct essa live. Na hora certa a pessoa vai assistir, ela vai ter um insight. Ou seja, você vai transbordar na vida dela. E aperta também o coraçãozinho aqui, porque o Instagram ele vai entender que essa live é uma live que vai fazer diferença na vida das pessoas também. E aí ele vai distribuindo o algoritmo. Pra gente começar, eu preciso falar do evento também do dia 8/8. Se você não está inscrito, não está no grupo do WhatsApp, já clica lá aqui, ó, comenta coragem, ou coloca lá no meu direct a palavra coragem, porque nós vamos colocar você lá no grupo do WhatsApp. No dia 8/8, eu estarei com você em um aulão em que eu vou te ensinar os 6 pilares da autoconfiança, os 6 pilares para você viver uma vida plena, independente do momento da vida em que você está. Camila, como é que eu vivo uma vida plena? É sobre isso que a gente vai falar também, lá no aulão do dia 8/8. Tudo bem? Me ouvindo bem? Bora falar sobre culpa? Eu quero trazer aqui para vocês, principalmente, o porquê que uma pessoa sente culpa sem ela ter feito algo, né? Às vezes você sente culpa porque você não tá sendo uma boa mãe, não tá sendo uma boa esposa, mas às vezes você não fez nada para você carregar essa culpa e você carrega essa culpa com você. Por que isso acontece? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero trazer aqui clareza para você, né? Quando a gente vive com culpa, ela é uma bola de ferro que impede você de crescer. Então a ideia dessa live é trazer clareza, uma live rápida, mas que vai impactar você. São vários temas ao longo da semana que a gente tem conversado aqui sobre isso para poder expandir a sua mente. Primeiro entender que lá na infância, se você foi uma criança, olha só, que colocaram culpa em você. Culpa é aquilo que a gente sente, mas que muitas vezes é projetado, sabe? Então imagina assim, os pais que brigam muito na infância e eles colocam a culpa no filho. É culpa sua, viu? Se seu pai me largar. É culpa sua se a gente se separar. Então, muitas vezes na infância, tem crianças que recebem a culpa, elas se sentem culpadas. Elas pensam o seguinte: nossa, então quer dizer que se os meus pais se separarem, a culpa é minha? O que ela já aprende a carregar na infância? Uma culpa que não é dela. Então, tem situações na infância que as crianças, elas começam a se sentirem culpadas por aquilo que elas não fizeram, por aquilo que não é responsabilidade dela. Então, eu não sei se você já passou por isso ou se você já viu isso, mas em muitas histórias, em muitas famílias, os pais colocam a responsabilidade deles, que eles deveriam decidir, tomar decisões, e a autorresponsabilidade da vida deles. Então, se o casamento é deles, mas algo tá dando errado, e eles não sabem administrar aquilo, muitas vezes eles fazem o quê? Culpam o filho. E colocam o filho no meio da relação. Então, não vira uma relação de 2, vira de 3. E essa criança começa a se sentir culpada, então ela carrega uma culpa. Se isso for feito várias vezes na sua vida, então imagina o seguinte: seu pai reforçou isso, sua mãe reforçou isso, se algo errado acontecer, tá vendo só? Você vai sair com o seu irmão, mas se o seu irmão cair, a culpa é sua. Ó, cuida do seu irmão, viu? Se o seu irmão cair, a culpa é sua. Então pare e pensa, quantas vezes projetaram a culpa em você sem você ter feito algo, sem você ter se responsabilizado por algo.
Então são pais que dizem assim, normalmente pro filho mais velho, ó, cuida do mais novo, porque se ele machucar, a culpa é sua. Se acontecer alguma coisa com seu irmão, a culpa é sua. O que a criança entende? Opa, nada pode dar errado. Se algo der errado, a culpa é minha, eu vou ser o responsável e serei o punido por isso. Então aquela criança cresce um adulto já carregando culpa por algo que não fez. Olha que loucura! Olha que loucura! Aquela criança cresce um adulto carregando uma culpa, ou seja, um sentimento de que ela é responsável. Se algo der errado na vida dos outros, ela é responsável? Olha só que forte isso. E aí você cresce achando que se algo der errado na vida de alguém, a culpa é sua. Ah, porque se a pessoa fez uma escolha errada, a culpa é sua. Se a pessoa caiu, a culpa é sua. E você fica se martirizando pelo problema dos outros. Aquela pessoa não resolve, terceiriza, projeta em você e você se sente culpado pela falha do outro, pelo erro do outro, pelos problemas do outro. Só que quando você se torna um adulto, você precisa entender o que é seu, de fato, e o que é do outro. Coloca aí de 0 a 10 o quanto a culpa, pra gente continuar esse assunto, o quanto a culpa já foi algo que prendeu você. Camila, eu já deixei de avançar porque eu senti muita culpa. Camila, isso é uma coisa que me trava. Até hoje eu me sinto culpada por não ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido. Coloca aí se a culpa é algo que atrapalha você. Olha só, eu cresci sempre me responsabilizando e me culpando por tudo. Olha isso aqui. E, gente, quando a gente fala tudo, é tudo. Eu cresci sempre me responsabilizando e me culpando por tudo. Então, se o casamento dos meus pais deram errado, a culpa é minha? Se alguma coisa deu errado, a culpa é minha? E essa criança, quando a gente fala que cresce assim, essa criança cresce com a sensação de que nada pode dar errado, que tem que ser tudo muito perfeito, porque senão, se der errado, a culpa é minha. E o que é a culpa? Olha só, é como se você pegasse um chicote, isso aqui é muito forte, e você ficasse se martirizando. Nossa, deu errado, a culpa é minha. Tal coisa não deu certo, a culpa é minha também. Então a culpa é uma forma da gente se machucar, da gente achar que o problema dos outros também são nossos, da gente achar que se o outro não está lidando bem com a vida dele, a culpa é sua também. Então é muito importante que você aprenda a ter discernimento para você saber exatamente o que é seu e o que não pertence a você. Porque se você não tem esse discernimento, se você não tem essa virada de chave, sabe o que vai acontecer? Olha só, eu coloquei aqui algumas consequências para você entender se você está vivendo isso na sua vida. Entender se você está carregando alguma culpa que não é sua. Primeira coisa que acontece com você, tem gente que se sente culpado por não suprir as expectativas dos outros. Pega essa, que essa é forte. Tem gente que se sente culpado por não suprir as expectativas dos outros. Então imagina o seguinte, a mãe tem um sonho do filho ser médico. Então ela cresce, aquele filho cresce ouvindo que ele tem que ser médico. Mas no coração dele diz que ele tem que ser engenheiro. Ou ele vai fazer qualquer outra profissão, qualquer outra área. Só tô dando um exemplo aqui para ficar claro. Só que ele fala assim, peraí, eu tenho que suprir a expectativa da minha mãe, que se eu não for médico, eu vou me sentir culpado. Então tem gente que se sente culpado por não corresponder às expectativas dos outros. Então esse adulto, tem pessoas que até hoje vivem querendo suprir as expectativas dos pais, porque tem medo de frustrar os pais. Então essa pessoa cresce e se torna um médico frustrado. Não ganha dinheiro, não tá feliz. E as pessoas não entendem por que ele não evolui. Nossa, mas já é um médico formado, estudou tantos anos, mas a pessoa tá frustrada. Por quê? Porque tá lá se sentindo culpado muitas vezes, porque tinha que fazer algo que os pais queriam que ele fizesse. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra você é que você não é obrigado e nem deve ser obrigado a suprir a expectativa dos outros. Porque se eu me sinto culpada por suprir as expectativas de alguém, eu estou me responsabilizando pela escolha que alguém fez por mim. Olha só que forte. E é muito louco isso, porque as pessoas vivem querendo fazer escolhas pela gente. Quantas vezes na sua vida alguém falou assim pra você, faz isso e faz aquilo que é melhor? As pessoas começam a escolher por você quando você não escolhe. Então você ter autonomia pra decidir, pra fazer escolhas, vai te fazer te livrar da culpa.
Porque olha só, tem muitas pessoas que estão sentindo culpa por não suprir as expectativas dos outros. E aí elas sofrem demais. Talvez você sofre demais ou você passa por momentos difíceis porque você está colocando uma expectativa lá em cima. Ou os outros têm uma expectativa sobre você e você quer suprir. Então você carrega essa culpa. Faz sentido esse primeiro ponto? Coloca aí nos comentários. Faz sentido esse primeiro ponto pra você? Tô vendo que tem gente chegando aí, sejam muito bem-vindos. Já comenta coragem aqui, ó. Coloca coragem nos comentários pra você participar do evento do dia 8/8, em que eu vou te ensinar um aulão da autoconfiança e da plenitude, os pilares para você desenvolver a autoconfiança e viver uma vida plena. Se você quer participar, se faz sentido para você, é só enviar coragem aqui nos comentários. Porque hoje nós estamos aqui na live falando sobre culpa. Então, primeira coisa que você já aprendeu aqui. Primeira coisa, ó, Letícia já colocou coragem aí nos comentários. Seja muito bem-vinda. Logo, logo você estará com a gente lá no grupo do WhatsApp. Muito bom. Josiane, bem-vinda também. Nós estamos aqui falando sobre culpa, que é algo que você precisa se livrar na sua vida se você quer prosperar e se você quer crescer. Esse sentimento é uma bola de ferro que te prende. Então, o que a gente já aprendeu aqui? Que muitas vezes na infância colocaram a culpa em você, projetaram em você uma culpa que não era responsabilidade sua. O fracasso ou sucesso do casamento dos seus pais não depende de você, mas de alguma forma isso foi colocado em você. O seu irmão cair na rua não depende de você, mas naquela época você ouvia o seguinte: olha, se o seu irmão cair na rua, cuida dele, senão vai ser culpa sua. Então você aprendeu a carregar culpas na infância e você se torna um adulto que carrega culpa pelas coisas que dão errado. Então a gente aprendeu aqui, primeira coisa, ó, pega essa. Tem pessoas que sentem culpa porque elas não suprem a expectativa dos outros. E a primeira coisa que você precisa se libertar é você achar que você tem que suprir a expectativa de alguém. Você não deve e não tem que suprir a expectativa de ninguém, porque expectativa é responsabilidade de quem cria. Se alguém aqui na live tem uma expectativa de que eu venha com camiseta preta e eu vim com uma blusa rosa, essa expectativa não é minha, é de quem criou. Então ela não é minha. Você precisa estar muito seguro do que você quer, de quem é você e de que você não é responsável por suprir as expectativas de ninguém. Grava essa frase. As expectativas que as outras pessoas têm sobre você é responsabilidade única e exclusiva delas. Elas criaram, elas projetaram uma ideia na cabeça delas do que elas querem para a sua vida. Mas é você quem toma suas decisões. É você que decide da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É você quem toma suas próprias decisões. Se você vive querendo suprir as expectativas dos outros, os outros nunca estarão satisfeitos e você estará eternamente frustrado. Porque alguém vai chegar aqui e vai falar assim: Camila, eu gosto de você de preto. A outra pessoa vai falar: eu gosto de você de amarelo. Se eu ficar trocando de roupa o tempo todo e querer suprir a expectativa dos outros, eu não vou viver. Então, grava isso. Primeira coisa, a culpa precisa ir embora. Mas quando que ela vai embora? Quando você quer parar de suprir a expectativa dos outros. Grava isso, grava isso. Segunda coisa que gera culpa em você, que você precisa eliminar na sua vida: autoexigência. Quando você exige muito de você mesmo. Imagina o seguinte: você tem um ideal de mãe na sua cabeça. Você é mãe, você tem 2 filhos e você tem um ideal de mãe. Na sua cabeça, mãe perfeita é uma mãe X. Você se exige tanto para chegar lá e muitas vezes essa perfeição que você cria, que perfeição já é inatingível. Então você cria uma perfeição, uma idealização de ser aquela mãe que quando você não é, você se culpa. Você cria uma idealização de uma profissional que você, nossa, então eu vou acordar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, de uma produtividade que é inatingível. E aí você sente culpa porque você não atingiu aquela perfeição que você mesmo exigiu na sua mente. Então o que eu quero trazer aqui? Pontos para você que você precisa conhecer e eliminar, porque a culpa é uma bola de ferro que te impede de crescer. Tá fazendo sentido? Aperta aqui o coraçãozinho. Se você teve um insight, manda coraçãozinho. Se você teve um aprendizado, um coraçãozinho também nos comentários. Quando você vai mandando, eu sei que tá fazendo sentido pra você. Então, segunda coisa que traz muita culpa, aperta aí o dedo no coraçãozinho, é isso aí. É você se exigir demais, você criar um ideal pra você que não existe.
Então você cria um ideal de mulher e aí você sofre porque você não tem aquele corpo, ou aquele jeito, ou aquele cabelo, e aí você sente culpa, e aí você vive numa autocobrança que gera ansiedade. Então diminuir a exigência com você mesmo, sabe? Ser mais generoso com você mesmo é muito importante, que você se trate bem. Às vezes você trata tão bem as outras pessoas, os vizinhos, os parentes, mas quando chega em você, você se trata mal, você se cobra, se exige demais, você se trata mal se martirizando. Então é muito importante que você diminua o padrão de exigência, você com você mesmo, e você comece a se valorizar mais ao invés de se criticar mais. Então, o exemplo que eu dei, às vezes você cria um ideal de ser uma boa mãe, perfeita, assim, assim, assado, mas você não enxerga o quão boa você já tem sido. Você não enxerga quanta coisa você já tem feito. E aí você se desvaloriza. Então, uma das coisas que a culpa, por onde a culpa vem? Quando eu me exijo demais. Muitas vezes exigiram de você na infância que você tirasse 10, que você fosse o melhor. Nossa, ó, você precisa tirar 10, 9 não é o suficiente. Então você aprendeu a exigir muito de você. 9 não é uma nota ruim, mas quando você tira 9, você fica insatisfeito, frustrado, poderia ter feito mais, poderia ter arriscado mais. Por que eu não tirei 10? E você nem se permite celebrar a nota 9. Então você sente culpa porque você não chegou no 10. Você sente culpa porque você não foi tão bom quanto você gostaria. Como é que eu elimino o sentimento de culpa? Quando eu me permito, quando você é mais generoso ou generosa com você mesmo, e você deixa de criar um ideal e você olha o que você já faz de bom. Você deixa de querer alcançar o inalcançável e você olha aquilo que você já faz de bom. Outra coisa, culpa vem também de memórias passadas. Lembra que eu falei da história da criança? Ou mãe ou pai projetou culpa em você, ou você de alguma forma se responsabilizou por algo que deu errado, né? Você se sentiu culpado. Muitas vezes seus pais podem não ter colocado a culpa em você, mas só o fato deles se separarem, em algum momento você se sentiu culpado por isso. Então você continua carregando essa culpa até a vida adulta. Você nunca trabalhou esse sentimento. Então, uma das formas de você não prosperar, de você não avançar e de você sofrer emocionalmente é carregando a culpa. Uma das formas de você crescer, prosperar, é se livrar da culpa. A culpa é uma bola de ferro que não deixa você crescer. Deixa eu te contar uma coisa, e é isso que eu quero falar nessa live para você sair daqui com isso gravado na sua mente. Você não é responsável por tudo de errado que acontece ao seu redor. Você é responsável pelas suas atitudes, pelas suas decisões, pelas suas ações. Pelas ações que você tem. Você não é culpado por tudo aquilo que acontece ao seu redor. Você não é culpado dos erros, muitas vezes, que acontecem ao seu redor. Então, comece a olhar aquilo que pertence a você e aquilo que pertence ao outro. Começa a esvaziar sua mochila. Sabe, às vezes, tem pessoas que carregam mochilas tão cheias de pedras, e essas pedras são culpas que elas carregam que não são delas. Então, olha para a mochila da sua vida e observa quanta culpa tem aí que não pertence a você e que você fica se martirizando. Tem coisas que não são suas e que você carrega. Esvazia sua mochila para você caminhar mais leve. Esvazia esse sentimento de querer suprir expectativas dos outros, de querer se cobrar demais para ser aquela perfeição. Porque quando você faz isso, você vai tirando essas pedrinhas e você vai entendendo o que é seu e o que não é. O que é de responsabilidade do outro. Tá fazendo sentido isso aqui pra você? Esse assunto ele é importante pra você? Coloca aí nos comentários, porque eu tenho visto muito, né, ao longo dos processos das mentorias, dos eventos, o quanto a culpa, ela aprisiona você, ela aprisiona as pessoas, o quanto a culpa, ela é mesmo uma mochila cheia de pedras pesadas, sabe? Que você precisa se livrar. Porque a culpa traz baixa autoestima, você se sente mal demais, aí você começa a se sentir incapaz. Olha só que forte. Uma coisa vai levando a outra. Então eu me sinto incapaz, aí nossa, fui eu que errei. Sabe o que acontece com quem se sente muito culpado? Essa pessoa tem medo de arriscar. Porque se ela arriscar e der errado, a culpa é dela. Então o que ela faz? Ela não arrisca. É aí que essa pessoa perde um monte de oportunidade na vida. E fala assim, por que as coisas acontecem para os outros e não acontecem para mim? Mas espera aí,
Pode ser que tenha uma âncora que ela tá carregando na mochila. E essa pedra, essa âncora é a culpa. Porque se eu sinto culpa, você não vai se permitir errar. Porque se der errado, a culpa é sua, então você não quer se sentir culpado mais. Então você não arrisca. Você não aproveita as oportunidades. Porque você tá carregando uma âncora com você. A culpa é algo que precisa sair da sua mochila para ontem. Para ontem. Tem coisas na sua infância que são dos seus pais e não são suas, que é do seu irmão e não é seu. Tem sofrimento, às vezes você olha alguém sofrer e você se sente culpado por aquele sofrimento. Você precisa saber discernir até onde você vai e até onde a pessoa vai. Até onde é você e até onde é a pessoa. Até onde é o seu problema e até onde é o problema da pessoa. Se não vira um bolo, e aí você carrega essa âncora. O que é a âncora? É a culpa. É você achar que o outro tá sofrendo por responsabilidade sua. E não necessariamente. Tem coisas que estão no seu comando, mas tem coisas que não é sua responsabilidade. Aperta aqui o coraçãozinho, comenta coragem também, coloca coragem aqui nos comentários para você participar do evento do dia 8/8. E eu também quero trazer aqui um outro ponto que te faz se sentir culpado, que é a pressão social. E aí esse ponto eu quero trazer para você assim, para que você tenha muita atenção nele. Coloquei assim, ó, pressão social. Por que a pressão social traz culpa? Porque muitas vezes, na necessidade de você pertencer a algum ambiente, na necessidade de você se encaixar em algum lugar, você se sente muitas vezes culpado por não conseguir. Vou dar um exemplo. Eu tava conversando ontem com uma pessoa e ela falou assim, Camila, eu sempre fui gordinho na infância. E eu me sentia culpado porque todas as outras pessoas eram magrinhas e eu era gordinho. O que é a pressão social? É você olhar o que todo mundo tá fazendo e você se sentir culpado por não ser igual, por não pertencer. Você se sentir rejeitado, excluído e carregar culpa. Então, muitas vezes, existe uma pressão social à sua volta para ser algo, para ter algo. Aquela pressão para você ter filhos, aquela pressão para você casar, aquela pressão que, nossa, se você não suprir tudo isso, você se sente culpado. Então, uma das formas também de você se sentir culpado é a pressão social. Tá todo mundo acordando cedo e eu tenho dificuldade. Tá todo mundo fazendo determinada coisa e eu não consigo. E aí você começa a se sentir culpado por não andar com todo mundo. Por não conseguir estar na mesma frequência, do mesmo jeito, ou suprir de novo as expectativas dos outros. Olha só, é uma autocobrança, que o máximo esforço na mente diz, não faz mais do que obrigação. E aí, exatamente, nossa, isso aqui é muito forte. Quando você sente culpa, muitas vezes você não celebra as pequenas conquistas. Ela colocou assim, ó, e não conseguir ser grato e comemorar as mínimas conquistas. Porque a culpa faz você sempre querer fazer mais, nunca tá bom o suficiente. Você se cobra, se cobra, se cobra, se cobra. É um eterno cobrar-se, mas você não olha o que você já fez. Mas você não olha suas conquistas, você não olha o que você fez de bom. Então, como que eu elimino a culpa? Quando você começa a olhar as coisas boas que você faz. Às vezes você se cobra, e a Jéssica colocou isso perfeitamente. Não conseguir ser grato e não comemorar, né, as pequenas conquistas. Quando você sente culpa, você sempre se cobra num nível surreal para ser o bom o suficiente, só que você não consegue ver o quão bom você já é. O quanto de coisas boas você já está fazendo com as ferramentas que você tem, com a vida que você tem, com o jeito que você sabe. Quando você tira essa expectativa, essa culpa, e você consegue olhar as coisas boas, você é mais generosa com você mesmo. Então, acho que o que ela trouxe aqui é até uma dica prática para você. Camila, como que eu me livro da culpa? Começa a olhar o que você fez de bom. Começa a olhar o seu esforço, os seus resultados. Começa a olhar as pequenas coisas que você conquistou. Às vezes, tem pessoas que falam assim, a partir de amanhã eu vou treinar. Não, a partir de amanhã eu vou 5 vezes treinar e vou na academia. Beleza. Ela coloca a meta de ir 5 vezes na academia. Só que naquela semana ela foi 2. 2. Se ela se sente culpada, pega essa. Se ela se sente culpada, ela vai falar assim, ó. Deixei de ir as 3 vezes, não deu certo. Falei que ia 5, só fui 2. A culpa faz você diminuir o que você faz. A culpa faz você minimizar o que você fez. É como se não fiz mais que minha obrigação, eu fui 2, mas eu não fui 3. Eu deixei de ir as 3 vezes. E a culpa faz você se martirizar porque você não foi às 3.
Quando é que você muda a mentalidade? Quando você fala assim, caramba, eu me propus aí 5, eu não ia nenhuma, mas eu já consegui ir 2 vezes. Você não olha para a falta, você olha para aquilo que você já fez. Quando você olha para a falta, você está olhando para a escassez, para a culpa, autocobrança, pela ansiedade das coisas. Quando você olha suas conquistas e você celebra, isso é muito importante, você vira um mindset e você fala, preciso valorizar as coisas boas. Você mostra para o seu cérebro que você não ia nenhuma vez na academia, mas que você já evoluiu 2. Seu cérebro fala assim, então ela tá evoluindo, isso tá dando certo. Seu cérebro vai te ajudar a ir na academia. Agora, se você fica se cobrando porque você não foi, seu cérebro vai fazer o quê? Eu nem vou mais. E se você não vai mais, você procrastina e você fala o quê? Tudo que eu coloco no papel, eu paro, eu desisto. E aí entra num ciclo de incapacidade, de insegurança, de desânimo, nada dá certo pra mim. Então, essa dica aqui é muito importante. Quando é que você começa a crescer, evoluir, mudar a sua mentalidade? Quando você olha os seus ganhos, os seus resultados, aquilo que você fez de bom e não a falta. Quando você olha na falta, aí mais vazio você se sente, aí você quer buscar preencher essa falta com alguma coisa e aí você entra num ciclo de ansiedade, compulsão, medos, inseguranças. Então, olhar aquilo que você fez de bom é uma das chaves que vai assim, ó, virar pra você e vai começar a eliminar a culpa. Porque como é que uma pessoa que celebra 2 coisas que fez de bom sente culpa? Ela não sente culpa, ela sente alegria, prazer em fazer, motivação. Essa pessoa que tá comemorando as 2 vezes, ela fala, caramba, amanhã eu vou de novo. Eu vou a 3ª, eu vou a 4ª, porque ela está entusiasmada, mandando informação de que eu consigo, eu posso, eu vou. Agora, olhar a falta é você se parar pela culpa, ó, tá vendo só? Eu ponho lá que eu vou 5 e só vou 3. Coraçãozinho, aperta o coraçãozinho aí, lembra da palavra coragem, coloca aqui nos comentários para você entrar lá no grupo do WhatsApp, no aulão do dia 8/8. Então, ó, a gente já falou sobre suprir as expectativas dos outros, sobre você se exigir demais. A gente já falou também das memórias passadas que trazem culpa, que você precisa curar em você, literalmente cortar esse sentimento de culpa, tirar de dentro da sua mochila. E a gente também falou de pressão social. Muitas vezes você se sente pressionada pelos seus familiares, pela sociedade, de que você tem que ser de uma forma, de que você precisa ser assim. Quando você quebra esse ciclo, você não carrega culpa, porque é você quem determina na sua vida o que você de fato quer. É você que toma suas decisões. Roselinda, Cíntia comentou coragem aqui, vai receber um direct para entrar no grupo do WhatsApp, estar no aulão lá com a gente, no dia 8/8, em que eu preparei um material espetacular para você, inclusive com ferramenta prática, para você de verdade desvendar os pilares da autoconfiança, da plenitude e viver muito melhor. O restaurante todo assistindo a Camila. Meu Deus, eu e mais 6. Um bom almoço pra vocês. Daqui a pouquinho eu tô almoçando, tá dando até fome. Um prazer estar almoçando com vocês aí, viu, gente? Muito bom. E por último, quero trazer aqui pra vocês. Só não esquece da sobremesa, hein? Por último, eu quero trazer aqui pra vocês a cultura do medo. O medo traz muita culpa também, tá? Se você viveu numa cultura de medo, o que é medo? Ameaça. Que foi o que eu dei o exemplo dos pais aqui, ó, se tal coisa acontecer é culpa sua. Se o seu irmão machucar, a culpa é sua. Quando você vive numa cultura de muito medo, você se sente culpado pelas coisas darem errado. E aí você não consegue avançar, ter coragem para tomar decisões, para avançar na sua vida, aproveitar as oportunidades. Por quê? Você viveu em uma cultura de medo. O medo é o oposto da autoconfiança e da coragem. Então, quando você vai trabalhando essa rotina de medo que foi implementada em você na infância, quando você vai quebrando esses sentimentos, inclusive a culpa, você começa a se libertar. É a hora que você enxerga oportunidades que você não enxergava antes. É a hora que você toma decisões que você não tomava antes. Então, de tudo que eu trouxe aqui pra você na live, pega esse exemplo do dedo que eu dei aqui. Quando você se propor a fazer uma coisa,
Valorize as suas conquistas e os seus resultados. A Jéssica comentou isso aqui muito bem. Seja grato no sentido de valorizar aquilo que você fez de bom. E saia dessa live observando pelo que você se culpa na sua vida. Pelo que você carrega culpa. Se a gente fosse abrir a mochila que está nas suas costas, né? Uma mochila. Se a gente fosse abrir essa mochila, tem culpa lá dentro? Pelo que você se culpa? Aquilo que você culpa é seu? Ou foi colocado em você de alguma forma? Aquilo que você se culpa tem fundamento? Às vezes você quer ser uma mãe que quer dedicar mais tempo ao seu filho. Só que na sua cabeça você quer dedicar 5 horas do seu dia para o seu filho. Mas você não tem 5 horas. Você não tem essa disponibilidade. Então você cria uma imagem, um ideal que hoje você não consegue atingir. Talvez você não consiga 5 horas, mas você consegue 50 minutos? 1 hora? Então, um pouquinho todos os dias vai fazendo com que você diminua essa culpa e essa autocobrança. Então, olha para essa mochila e perceba o seguinte: tem culpa? Carrega culpa? Culpa que é sua, que não é sua? Tá colocando metas irreais, inatingíveis? Ah, nunca caminhou. Aí você coloca lá que você vai caminhar 30 dias. Opa, será que você vai conseguir caminhar 30 dias? Será que você não tá indo longe? Pensa aqui, ó. Vamos caminhar 5 dias e desses 5, vê o que você consegue fazer? Seja mais generoso ou generosa com você. Porque é isso que vai mudar a sua chavinha. É isso que vai mudar a sua mentalidade. É dessa forma que você ensina o seu cérebro a querer fazer as coisas. Olha só, pra mim, outras mães serão sempre as melhores. Com muitas comparações. Quando você se compara, você se culpa. Gente, isso é tão louco, né? Porque esses dias eu tava pensando assim, Deus nos fez único. Deus nos fez único. Então, não existe outra de você. Já parou pra pensar que não existe outra pessoa, outra de você, na face da Terra? Entre bilhões de pessoas, não tem outra pessoa igual a você. Você é único. Cara, a gente é único. E a gente fica se comparando com outra pessoa. Não tem como eu comparar maçã com banana, melancia com melão. Tipo assim, são coisas diferentes. Todas são frutas, com gosto diferente, textura diferente. É diferente. É diferente. E nem tem gente que gosta de melão, tem gente que não gosta de melancia. A gente não vai agradar todo mundo. Quando você entende que você é único, quando você entende de verdade, lá na sua essência, na sua alma, que Deus te fez único para ser uma determinada pessoa, para colocar o seu dom para fora, para você realmente viver aquilo que faz sentido. Quando você entende isso, você olha só para sua vida. Você para de se comparar, porque comparação é a coisa que mais mata os sonhos do ser humano, sabe? Assim, ó, todas as outras mães são a melhor. Espera aí. Se Deus me deu o dom de ser mãe, é porque eu sou capaz de ser mãe. Talvez eu não sou capaz de ser a mãe que eu idealizo na minha mente agora. Mas que tipo de mãe eu tenho sido? Quais são as coisas boas que eu tenho ofertado? Então, quando você começa a entender que você é único e que se você é mãe ou pai, casado, marido, mulher, você tem, se você construiu tudo isso, você tem essa capacidade. Talvez você não esteja dando o seu melhor, você pode fazer mais, mas não mais a ponto de querer ser perfeito, porque perfeito é inatingível. Você como mãe vai falhar. Às vezes a gente olha pro lado e fala assim, nossa, aquela mãe parece ser uma mãe perfeita, né? Queria ser que nem ela. Olha a família dela. Só que a gente não tá dentro da casa dela pra ver 24 horas, sabe? A gente não tem, a gente tá olhando só da vitrine. Quando a gente olha na vitrine, as melhores roupas estão na vitrine, porque o cliente quer que, o dono quer que você entre. Então a vitrine vai sempre brilhar. A vitrine tá sempre linda. Mas quando você entra na loja, não tem a peça que você quer. O provador tá sujo, não tá do jeito que... Enfim, às vezes não tem nem provador. Então a vitrine vai mesmo mostrar o que tem de melhor. Porque quer atrair o cliente, porque quer conectar, porque a gente não mostra o que a gente tem de pior. Eu não vou chegar aqui pra você numa live e vou ficar expondo o que tá ruim na vida. Não, porque senão eu vou ficar aqui me lamentando. Então, a gente não expõe aquilo que é ruim. A gente tende a expor o que é bom. Só que olha o que a Jéssica trouxe. A Jéssica trouxe uma coisa muito incrível. Os bastidores são diferentes, é isso aí. Ela falou assim, olha, as outras mães são sempre as melhores. Só que as outras mães estão olhando pra Jéssica e falando, caramba, ela é uma mãe tão excelente, eu queria... Ela é sempre uma mãe melhor do que eu.
Então, o ser humano tá sempre se comparando. Aquela mãe que a Jéssica trouxe aqui, que ela acha, no exemplo, que, nossa, as mães são sempre as melhores, tá? Mas as outras mães estão olhando a Jéssica e falando assim, a Jéssica é sempre a melhor. Ela é sempre a melhor nisso. E como que eu faço para chegar no patamar da Jéssica? Tá sempre faltando algo. Tá sempre vazio para alguém. O que a gente vai precisar fazer? Nos completar. Só que a gente só se completa quando a gente olha para o nosso, para os seus. Você só se completa quando você para de olhar para fora. E ela falou que ela sempre ouve isso. Quando que você se completa? Quando você entende quem você é e você para de olhar para o lado. E aí você para de carregar culpas que não são suas. Você para de olhar para o lado e falar, eu queria tanto ser igual àquela mãe. Tá, mas vai viver com aquela mãe, vai passar lá nos bastidores daquela mãe, vai entrar naquela casa e conviver. Você não aguenta conviver uma semana com aquela mãe. Porque nos bastidores, na vitrine, tá tudo lindo. Mas quando você vai olhar na vitrine tá tudo lindo, mas quando você vai olhar nos bastidores, você fala, ai, não aguento não. Não quero mais viver isso não. Tem até um programa, não tem, na TV que troca a família? Ai, faz muito tempo que eu assisti isso. Existe isso ainda? Sabe aquele programa de TV que troca a família? Eu acho que leva a esposa pra outra casa. Nossa, faz muito tempo que eu assisti isso. Tipo assim, pega uma esposa e essa esposa vai viver a vida de outra e essa esposa vai viver a vida de outra. Uma vez eu assisti, tipo assim, uma mulher que vive na região urbana leva ela para um sítio e a mulher que vive no sítio leva para a vida urbana. É mais ou menos isso quando você se compara. Você vai viver a vida de alguém que não tem nada a ver com a sua. Tem gente entrando aí, sejam bem-vindos. Quando você se compara, você vai viver, você tá falando que a vida de alguém é melhor que a sua, mas você não tem nem noção dos bastidores. E é muito louco, porque quando você vai pros bastidores, você fala assim, eu não quero mais voltar aqui nunca mais. Não quero nem aparecer na vida dessa mulher, porque você não se encaixa. Não tem como, você é único. A sua filha é única, a sua vida é única. Ninguém vai se encaixar no seu papel. Ninguém vai fazer da forma que você faz. Portanto, a comparação, ela invalida você. A comparação, olha que louco, faz você se sentir culpada e invalida você como se você não fosse uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa. Peraí, não, a gente vai eliminar tudo isso. É engraçado de ver vidas opostas, é exatamente isso. Uma vez, só para fechar aqui esse exemplo, eu entrei em um provador, uma loja, a vitrine estava impecável. A vitrine estava linda. Eu falei, caramba, aqui nessa loja deve ter tantas coisas incríveis. Beleza, entrei na loja. Olhei as peças, comecei a ver e falei, vou experimentar. Na hora de experimentar, gente do céu. Gente, a moça me levou em um provador lá no fundo da loja. Mas lá no fundão da loja. Aí a hora que eu olhei o provador, pensa num lugar mais escuro. Atrás desse provador é uma casa e tinha uma escada. Mas assim, os fios todos caindo. Gente, eu não sei nem explicar. Era uma cortina que eu acho que se eu trocasse de roupa ali, a galera toda não tem nem condições de eu entrar naquele provador. Imagina que não tem condições. Minha dignidade tá ali, né? Sendo vista e eu não vou fazer isso. Eu não vou trocar de roupa ali no meio da galera. Mas era um provador. Eu tô falando de limpeza. Eu tô falando da condição dele, da estrutura dele, a cortina caindo. Eu gostei muito da peça. Eu gostei muito da loja. Eu gostei muito da vitrine. Mas quando a moça me levou lá dentro, eu falei, moça, não tem condições de eu experimentar aqui. Eu não vou fazer isso. Eu não quero, tá? Obrigada. Conversei com ela e fui embora. E eu falei, não vou me trocar aqui, enfim. Ou seja, aquela moça perdeu a venda. Sabe por que ela perdeu a venda? Porque ela mostrou algo. Mas lá no fundo, no bastidor, eu vi a real. Ela mostrou o encanto da vitrine e tá tudo certo. Ela mostrou tudo para atrair o cliente. Beleza, atraiu. Mas quando chega lá dentro e vai conhecer o bastidor, não tem condições de experimentar a roupa. Por que eu tô te falando isso? Porque o bastidor precisa ser cuidado. Quando você se compara e se sente culpada, é porque você tá olhando a vitrine. A vitrine do outro sempre vai ser mais atrativa, sempre vai ser mais bonita. Você vai olhar e vai falar, nossa, gostei daquela ideia. Você vai querer mudar a sua vitrine. E tá tudo bem. Só que o mais importante não é a vitrine. O mais importante é o bastidor. Tá cheio de gente falando que tem fé e nunca teve experiência com Deus e viveu a fé de verdade. Tá cheio de gente com a vitrine impecável, mas quando você vai conhecer a vida, o bastidor tá igual ao bastidor da loja. Tá igual ao provador da loja.
Nem tudo que reluz é ouro, exatamente sobre isso. Então, saia dessa live pensando o seguinte, quando você se compara, você tá olhando só a vitrine, e a vitrine é rasa. A vitrine é superficial demais. Então, nem perca tempo gastando a sua energia se comparando com a vitrine dos outros. Já que você vai olhar para o lado, olha o bastidor. Já que você vai se comparar, comece a comparar o bastidor. Porque no bastidor você vai ver a real. No bastidor você vai ver se a pessoa vive o que ela fala, se ela realmente tá lá, se você vai conseguir entrar no provador, igual o exemplo da loja que eu dei aqui. Nesse caso, a pessoa perdeu uma baita venda. Gente, eu peguei tipo umas 5 peças e eu gostei das peças e a chance de levar é grande. Só que o bastidor tava daquele jeito. Então, na sua vida, observa como está o seu bastidor. Na sua vida, observa se você não tá querendo ser outra pessoa. Se você não tá só comparando vitrine, isso é raso demais. Coragem, já tem comentários aqui, ó. Comenta coragem pra você entrar no grupo do WhatsApp. É isso aí. Pra gente estar junto no aulão do dia 8/8, hein? Se você ainda não tá sabendo, o link tá lá na bio também. Pra te ensinar os 3 pilares da autoconfiança. Eu estou aqui nessa live preparando você até o dia 8/8 nas lives para você expandir o seu nível de consciência. Então, hoje, o tema de hoje é culpa, e aí da culpa a gente foi para comparação, que tem tudo a ver, que é o seguinte, você só elimina a culpa da sua vida quando você entende quem você é. Quando você entende quem você é, você não olha para o lado. Tanto faz se a vitrine do outro tá verde, amarela, azul, roxa, preta, a sua vitrine tem a sua carinha, tem o seu jeito, vai atrair os seus clientes. Quando entrarem na sua loja, o seu bastidor é sobre você, não é sobre o outro. Seja a melhor mãe que você pode, com as condições que você tem, o melhor pai, o melhor marido, mas com as condições que você tem, do jeito que você tem, com as ferramentas que você tem. Não queira se comparar com alguém que tá lá em cima e que você cria na vitrine dela. Só porque a vitrine dela é bonita, o bastidor deve ser. Nem sempre. A Rose trouxe, nem tudo que reluz é ouro, e é exatamente sobre isso. Então saia dessa live pra gente fechar com chave de ouro. Culpa é algo que você precisa tirar da sua mochila se você quer caminhar mais leve. Culpa é algo que não deve existir na sua vida se você quer prosperar. Tem gente que sente culpa porque tem dinheiro, tem gente que sente culpa porque tá sem dinheiro. Tem gente que sente culpa porque, eu tô obeso demais. Tem gente que sente culpa porque tá magro demais. Não é sobre a culpa em si, mas é como você lida com você mesmo e você lida com a sua vida. Para de olhar pro lado e, foca aqui, como profissional, como mãe, cuida dos seus, da sua família, cuida de tudo que você tem que cuidar. Quando a gente para de olhar pro lado, as coisas começam a fluir. Comenta aqui o que mais fez sentido pra você, pra gente fechar com chave de ouro. Amanhã tem live também, uma live super especial pra vocês. Comenta aqui pra fechar com chave de ouro o que mais fez sentido pra você aqui. Porque comparação é uma coisa que, sério, a gente precisa eliminar pra ontem. Só se compare se for pra você crescer. Por exemplo, eu tô olhando alguém e esse alguém tá fazendo algo que eu quero também. Então você se compara para crescer, para prosperar, para aprender com alguém. Nossa, esse alguém fez algo que eu quero aprender. Então essa comparação vale a pena. Agora, comparar para se diminuir, é uma coisa que você precisa eliminar de vez na sua vida. Coloca aí o que mais fez sentido para você. Deixa eu ver aqui nos comentários que somos únicas. Pare e pensa nisso. No meio de, quase 8 bilhões de pessoas, não existe um ser humano igual a você. É o seu talento, é o seu dom. E quando você se compara, você está comparando com uma pessoa completamente diferente de você, com outras crenças, outras histórias. Portanto, a comparação, ela nem deve existir. Essa comparação meio que... Por que eu tô comparando, uva com mamão? São coisas completamente diferentes. É até injusto comparar uva com mamão. Tem gente que vai gostar da uva, tem gente que vai gostar do mamão, e a uva é uva e o mamão é mamão, e acabou. Não tem que comparar a uva com o mamão, não tem nada a ver. São frutas, e cada uma dessas frutas tem as suas características, as suas peculiaridades, as suas coisas boas. Então, quando a gente se compara, a gente se invalida. Cuide do seu bastidor para a sua vitrine brilhar. Faz muito sentido. A culpa em suprir...
Culpa em suprir expectativas dos outros, pode abandonar. Você não é obrigado a suprir expectativa de ninguém. Olha, isso é muito forte. Você não é obrigado a ser o que as pessoas gostariam que você fosse. A não ser que você está inseguro a seu respeito e você precise trabalhar sua identidade e sua autoconfiança. Porque quando você se conhece, quando você desenvolve autoconfiança, você não olha para expectativas dos outros. É literalmente frustrar mesmo as pessoas e você vai frustrar, né? Tem gente que queria que você tivesse 5 filhos, tem gente que queria que você tivesse 3, tem gente que queria que você tivesse nenhum. Mas alguém você vai frustrar. Então é muito mais sobre as suas escolhas, sobre a sua vida e o que você de fato deseja para você. As pessoas não podem e não devem, você não deve ensinar as pessoas a te amar porque você faz as coisas por elas. Grava isso. Você não deve ensinar as pessoas a amar você porque você está suprindo a expectativa delas. Porque quando você parar de suprir, elas vão embora. E você vai se sentir rejeitado. E você vai achar que você é amado só porque você é útil. E não é sobre isso. Você deve fazer as suas escolhas, você deve seguir com a sua vida sem suprir a expectativa dos outros, porque a expectativa é a responsabilidade de quem cria, e a partir daí você será amado por quem você é, não pelo que você faz. São duas coisas completamente diferentes. Acabei prolongando aqui o assunto, mas senti no coração de falar isso. Talvez faça mais sentido para você também aqui, tá bom? Ó, estaremos amanhã juntas na live. Comenta coragem aqui. Ai, linda! Exatamente assim. Isso aí. Comenta coragem aqui pra você já estar no grupo. Dia 8/8 tá chegando. 7 dias faltando aí pra gente estar no aulão. E eu te vejo também no dia 8/8. Ó, um beijo grande pra você. Um bom almoço pra quem vai almoçar. Pra quem já está no segundo tempo, um bom trabalho. Ou um bom descanso. E até amanhã na próxima live. Beijo no coração.